Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história, é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. No coração do Rio Grande do Sul, escondida entre colinas onduladas e vastos campos de soja, ficava a pequena vila de Santa Luzia do Vale. A vila era tranquila, habitada por pouco mais de 300 pessoas, todas dedicadas a uma vida simples, dividida entre a lida no campo e os momentos de conversa na praça central. Durante o dia, Santa Luzia parecia um recanto perfeito de paz. O vento soprava suavemente pelos campos, carregando o aroma da terra fresca e do mate amargo que os moradores compartilhavam sob as árvores. Mas à noite a vila se transformava. Quando o sol desaparecia por trás das colinas e a escuridão caía como um manto sobre a região, um silêncio opressivo tomava conta do lugar. Os poucos postes de luz lançavam sombras alongadas nas ruas de paralelepípedos e as janelas das casas se fechavam cedo, como se os moradores temessem algo invisível. Esse medo tinha nome: o açude das águas escuras. Localizado nos limites da vila, o açude era envolto em lendas que atravessavam gerações. Diziam que ele havia sido construído há mais de 100 anos, durante uma seca terrível que ameaçava a sobrevivência dos moradores da região. Um estrangeiro misterioso, cuja origem ninguém conhecia, liderou a obra. Ele contratou trabalhadores de lugares distantes, prometendo salários generosos, mas muitos nunca retornaram. Os mais antigos murmuravam que o estrangeiro havia usado práticas obscuras para garantir que o açude fosse concluído, e os trabalhadores que morreram durante a construção nunca receberam sepultura. A água do açude era de um negro profundo, impenetrável até mesmo nos dias mais ensolarados. Não havia reflexos, apenas uma superfície opaca que parecia devorar a luz. Os pescadores locais evitavam o lugar, alegando que os peixes que dali vinham tinham um gosto estranho, quase amargo. Alguns juravam que, em noites de lua cheia, podiam ouvir vozes vindas do açude, sussurros que pareciam chamar pelo nome de quem estivesse mais próximo. Eduardo, um jovem de 22 anos que nascera e crescera na vila, não acreditava em nada disso. Ele era conhecido por sua personalidade destemida, quase insolente, e adorava provocar os mais velhos, ridicularizando suas histórias. Fantasma? Assombração? Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, dizia ele, rindo alto enquanto os outros balançavam a cabeça em reprovação. Numa tarde de sábado, enquanto os amigos de Eduardo jogavam cartas na praça, ele lançou o desafio que mudaria sua vida. Se o açude das águas escuras é tão assustador, por que ninguém vai lá à noite? Eu vou sozinho e volto para contar para vocês como é tudo bobagem. Os amigos tentaram dissuadi-lo, mas Eduardo estava decidido. Para ele, era apenas uma oportunidade de provar que estava certo mais uma vez. Quando o relógio da igreja bateu 11 badaladas, Eduardo pegou sua lanterna e saiu de casa. O frio da noite parecia mais intenso do que de costume, e o som de seus passos ecoava nas ruas desertas da vila. Ao chegar à trilha que levava ao açude, sentiu um calafrio, mas não hesitou. O caminho era cercado por árvores altas e retorcidas, cujos galhos pareciam formar mãos esqueléticas contra o céu escuro. Quando finalmente avistou o açude, a visão o fez parar por um instante. A água negra era ainda mais inquietante sob a luz pálida da lua. Eduardo acendeu sua lanterna e caminhou até a margem. A grama estava úmida e um cheiro estranho de podridão pairava no ar. Ele se ajoelhou e iluminou a superfície do açude. Por um momento, não viu nada além da água imóvel. Mas de repente algo se mexeu. Primeiro, parecia ser apenas um reflexo distorcido, mas logo Eduardo percebeu que era algo real, algo que se movia logo abaixo da superfície.
Era grande, mas indistinto, como se a própria água estivesse viva. Ele recuou um passo, tentando entender o que estava vendo. Foi então que ouviu o primeiro som, passos atrás dele, leves, mas inconfundíveis. Eduardo virou-se rapidamente, iluminando a trilha com a lanterna. Nada, apenas as árvores imóveis e o silêncio. Ele tentou rir, mas o som saiu fraco. Voltou-se para a água, decidido a enfrentar seu medo. Nesse instante, ouviu novamente os passos, agora mais próximos. "Quem está aí?" gritou, sua voz ecoando na escuridão. Nenhuma resposta. Quando olhou novamente para o açude, viu algo que congelou seu sangue. Uma mão pálida e esquelética emergia lentamente da água, seguida por outra. Os dedos longos e magros se agarraram à margem com uma força terrível. Antes que pudesse reagir, um rosto surgiu, uma face sem olhos, com um sorriso largo e distorcido que parecia impossível para um ser humano. Eduardo tropeçou para trás, caindo no chão. Enquanto tentava se levantar, mais mãos começaram a sair da água, agarrando a margem como se algo estivesse tentando emergir por completo. Ele gritou, mas o som foi abafado pelo vento que parecia ter parado. Os sussurros começaram, dezenas, talvez centenas de vozes que pareciam falar em uma língua antiga e incompreensível. Desesperado, Eduardo correu pela trilha, sua lanterna balançando freneticamente. Sentia algo atrás de si, algo que não ousava olhar. Quando finalmente avistou as luzes da vila, tropeçou e caiu na entrada da casa de Dona Marlene, uma senhora conhecida por suas histórias e conhecimento das antigas tradições da região. Ao ver o estado de Eduardo, Dona Marlene o puxou para dentro e fechou a porta. "Eu avisei", disse ela, enquanto ele tentava recuperar o fôlego. "Aqueles que não descansam nunca deixam ninguém em paz. Você os incomodou. Agora eles querem você." Eduardo ficou em silêncio, seus olhos fixos na janela. Nos dias seguintes, Eduardo tentou retomar sua rotina, mas algo estava errado. Ele via sombras onde não havia ninguém, ouvia sussurros quando estava sozinho e sentia um frio constante que nem o sol do meio-dia conseguia dissipar. Na madrugada de uma noite sem lua, ele desapareceu. Sua casa foi encontrada com a porta da frente aberta e marcas de água no chão. As buscas pela vila não deram em nada. No açude, os sussurros pareciam mais altos naquela noite, e algumas pessoas juraram ter ouvido uma nova voz entre elas. Era uma voz jovem, cheia de desespero, chamando por socorro. O açude das águas escuras continuou lá, imóvel e silencioso, como sempre. E a vila seguiu sua rotina, com os moradores evitando passar perto do lugar. Afinal, sabiam que, uma vez que o açude chamasse por você, não havia como escapar.